Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje, depois de muito tempo, o Shakespeare retorna aqui ao canal com uma de suas obras mais importantes, Rei Lear. Na minha meta de leitura para 2023, eu incluí o Rei Lear da Steppe, do Ivan Turgenev. E, aliás, se você ainda não assistiu o vídeo para saber o que eu pretendo ler esse ano, o link estará nos cards e na caixa de descrição. E como o próprio título dessa obra acusa, ela tem relação com o Rei Lear do Shakespeare. Então eu decidi ler essa peça antes do livro do Turgenev, aproveitando que também já fazia um tempinho que eu não lia uma obra do Shakespeare. E foi uma escolha mais do que acertada, porque eu gostei demais dessa história. Rei Lear é considerada uma das obras-primas do Shakespeare, está incluída entre as suas melhores tragédias, e põe tragédia nisso, né? Que talvez essa seja justamente a mais trágica delas. Os estudiosos acreditam que essa peça foi composta em 1605, no período de maturidade do autor, e uma outra curiosidade sobre ela é que existem várias versões do texto. O Shakespeare escrevia bastante e ele precisava ter sempre peças novas para encenar. Então ele não se preocupava muito com a publicação dos textos, né, que geralmente era feita por algum integrante da sua companhia teatral, nem sempre de forma fiel, porque eles ouviam o que estava sendo dito ali na peça e transcreviam para o papel. Existem pelo menos 3 versões do Rei Lear, todas diferentes entre si, inclusive o final. A versão mais conhecida e considerada a mais trabalhada só foi publicada póstumamente em 1623 no chamado First Folio, primeiro fólio, que foi o livro que trazia pela primeira vez a obra completa do autor. No meu vídeo sobre os contos da Cantuária, eu comentei que, nessa época, a originalidade das histórias não era exatamente importante, e sim a forma como o autor contava a história. E isso é verdadeiro também para o Shakespeare, que baseou suas peças em histórias já conhecidas, até como forma de atrair público para o teatro, né? Algo que acontece até hoje, aqui mesmo no YouTube. Por exemplo, os vídeos que eu faço de livros conhecidos têm muito mais visualizações do que os de obras menos divulgadas. E com Rei Lear não é diferente. Acredita-se que ela é baseada na existência de um rei chamado Lear, que teria sido o fundador da cidade de Lister, que é mencionado numa crônica medieval do século XII, né, a história dos reis da Bretanha, mas de cuja existência não há nenhuma comprovação documental. E nessa crônica, esse rei Lear possui 3 filhas e 2 delas se unem para roubar-lhe o trono, enquanto a terceira se mantém fiel ao pai e ajuda-o a recuperar o trono. Essa história era bem popular, foi contada de várias formas, inclusive no teatro, que provavelmente foi de onde o Shakespeare conheceu e fez a sua adaptação. Mas ele uniu essa história a uma outra trama, de um rei cego que foi enganado por um de seus 2 filhos. Ele juntou as 2 histórias, acrescentou alguns personagens, alterou o final e criou essa peça, que foi encenada pela primeira vez perante a corte inglesa em 1606. Acontece que a peça não foi muito bem recebida, ela quase caiu no esquecimento, porque ela foi considerada de difícil montagem, e também por conta do seu tom sombrio e deprimente, e principalmente do final, que não agradou muito ao público. E é realmente uma peça bastante trágica, praticamente sem nenhum alívio cômico, e isso não agradou muito, inclusive fazendo com que ela fosse revisada e alterada em diversas ocasiões. Só no século XIX é que ela teve seu mérito reconhecido e passou a ser considerada uma das melhores peças do Shakespeare, e desde então passou a ter várias montagens e adaptações. Então são 2 histórias paralelas que acabarão se unindo.
A história começa com o rei Lear convocando uma reunião com suas 3 filhas e os 2 genros, casados com as filhas mais velhas, e comunica a eles que pretende dividir o governo do reino entre as 3, mantendo apenas os privilégios reais, mas deixando todo o poder, as terras, as decisões referentes ao reino nas mãos das filhas, né? Uma espécie de aposentadoria. Só que o critério escolhido por ele para fazer essa divisão não poderia ser mais questionável. Ele pede que as filhas declarem o quanto o amam, e a filha que o amar mais será privilegiada. As 2 mais velhas, a Goneril e a Regan, entram no jogo, elogiam abertamente o pai, dizendo que o amam mais que tudo, com todo o amor do mundo, mas a caçula, a Cordélia, diz que o ama o tanto que deveria amar como pai, nem mais nem menos, e que as irmãs mentem ao dizer que o amor delas é todo do pai, porque se assim fosse, elas não amariam os maridos. O rei fica possesso com a resposta, destrata a filha diante da corte, a deserda e divide o reino apenas entre as outras 2. Para a sorte dela, nessa ocasião, estão na corte 2 emissários de outros países com o objetivo de cortejar a Cordélia, e diante desse abandono do rei, como ela não tem mais dote, um deles a rejeita, enquanto o outro fica encantado justamente com a sinceridade da moça, aceita o casamento e ela se torna rainha da França. Paralelamente, a gente tem a história do Gloucester, que é um conde que tem 2 filhos, um natural, o Edgar, e um bastardo, o Edmundo, que mesmo sendo amado pelo pai e tendo recebido uma boa educação, sabe que não terá direito a nada na herança por conta da sua posição. Ele é muito ambicioso, ele acha essa situação injusta e, através de uma carta forjada, faz com que o pai acredite que o Edgar quer matá-lo, com o objetivo de ficar nas boas graças do pai como o único filho, né? E assim herdar não só os bens, mas também o título de nobreza do pai. O Edgar acaba fugindo, se disfarça de mendigo e vai viver em uma cabana na floresta, fingindo ser louco, né? O pobre Tom. E a ideia inicial do rei Lear seria de passar metade do ano na casa de cada uma das filhas, mas não demora muito para que elas, né, alegando que o pai está senil, cortem os seus privilégios, fazendo com que o rei acabe ao relento, apenas na companhia do seu bobo, e vá procurar abrigo na cabana onde está escondido o pobre Tom. Enquanto isso, o Edmundo continua suas tramóias, não só convencendo as irmãs que o pai é um traidor, e o que vai ter uma consequência terrível e violenta, mas também flertando ao mesmo tempo com as 2, né, fazendo com que elas se tornem inimigas. Pode até parecer que eu contei demais, porém muita coisa ainda vai acontecer a partir daqui. É uma peça bem ágil, com muita ação, cheia de reviravoltas, até chegar a um final bem imprevisível e bastante dramático. Aliás, a peça toda é cheia de cenas dramáticas. Uma ideia bem comum, corrente na Idade Média e no Renascimento, era a da grande cadeia do ser. Seria aí uma espécie de hierarquia de toda a criação, né? Com Deus no topo e os animais e as plantas na base. E o homem estaria aí no meio, né? Numa ordem que ia descendo, dos reis até os camponeses mais simples. E era a harmonia dessa grande cadeia do ser que mantinha a ordem do universo. Então, qualquer interrupção nessa cadeia, especialmente nos níveis superiores, né, como, por exemplo, a usurpação de um trono, levaria a uma violenta resposta do universo e da natureza até que o equilíbrio fosse restaurado. E é justamente o que acontece aqui. Com o rei expulso pelas filhas e destituído de toda a autoridade, começando a enlouquecer, se desencadeia uma terrível tempestade numa cena magnífica, que não à toa é considerada uma das melhores cenas das peças do Shakespeare. E além dessa cena da tempestade, a peça também tem outros momentos bastante memoráveis, né? Como o diálogo travado na cabana entre o rei, o bobo e o pobre Tom. Aparentemente sem sentido,
mas que diz muito sobre envelhecimento, senilidade, lealdade, amor filial. Esses dois personagens, né, o Bobo e o pobre Tom, ambos criados diretamente pelo Shakespeare, especialmente para essa peça, são dois personagens excelentes, especialmente o Bobo, porque ele é o único que tem permissão para dizer as verdades na cara do rei. E ele não perde a oportunidade de fazer isso, né? Dizendo, entre outras coisas, que nenhuma pessoa deveria envelhecer antes de se tornar sábia. Também é uma peça sobre o desconhecimento dos filhos pelos próprios pais, que não sabem que tipo de filhos têm, ou que sabem, mas põem panos quentes e tentam se enganar o tempo todo com o caráter deles. E nesse aspecto a peça também acaba sendo bem atual, né? Porque quem não conhece alguma história de maus tratos a idosos, né, por falta de paciência com os sintomas da senilidade, ou de algum filho que abandonou os pais depois de ter tirado tudo deles. E não só o Lear vai pagar bem caro por confiar cegamente nas suas filhas, mas também o Gloucester, que vai cair nas artimanhas do Edmundo. Por falar nisso, os vilões dessa peça são ótimos, especialmente o Edmundo, que é um personagem que está facilmente entre os melhores do Shakespeare. É aquele vilão com V maiúsculo, né? Inteligente, malicioso, totalmente sem escrúpulos. Em suma, é uma peça riquíssima de conteúdo, com uma história envolvente, bastante trágica, cenas e personagens memoráveis e que é claro que geraria várias adaptações e referências. Essa história já foi levada ao cinema várias vezes, sendo as mais famosas uma versão de 1971 e outra de 1983 com o Laurence Olivier. Sem falar no clássico japonês Han, do Akira Kurosawa, de 1985, que, curiosamente, é adaptado dessa peça. Mais recentemente, em 2018, a BBC produziu uma versão mantendo o texto clássico, mas ambientada nos dias atuais, com um elenco absolutamente impecável, capitaneado pelo Anthony Hopkins como o Rei Lear e pela Emma Thompson como a Goneril, além de vários outros atores excelentes, todos britânicos, com destaque também para o ator que faz o Edmundo e para o Andrew Scott, que, para quem não associa o nome, é o Moriarty da série Sherlock, que está simplesmente sensacional no papel do Edgar/Pobre Tom. A minha leitura da peça foi nessa ediçãozinha da Saraiva de Bolso, com tradução da Bárbara Eliodora, que é a mesma tradução do Box 2 das grandes obras de Shakespeare da Nova Fronteira. Essa aqui é uma edição simples, apenas a peça mesmo, mas existem outras bem mais caprichadas, né, como, por exemplo, a da Penguin Companhia das Letras, que é cheia de material extra. Enfim, o que não falta é edição no mercado, desde as mais caras até o PDF gratuito, que eu vou deixar na caixa de descrição, porque toda a obra do Shakespeare está em domínio público, claro. Então não tem desculpa para não ler essa peça. Mas para quem prefere a edição física, eu deixo também os links para a compra das diversas edições disponíveis através da Amazon. E se você fizer qualquer compra utilizando esses links, além de uma ótima leitura, estará contribuindo para uma obra social sem gastar nada mais, porque eu repasso integralmente a minha comissão para alguma instituição de assistência. Então eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês a conhecer Rei Lear. E se você já leu ou ficou interessado em ler, deixe seus comentários aqui embaixo. Não esqueçam da curtida no vídeo, que é muito importante para a divulgação do canal pelo YouTube. Faça sua inscrição se estiver conhecendo livros e e-books agora. Me acompanhe também no Instagram e no Scoob. E a gente se encontra no próximo vídeo.